Olá, meu nome é Manuela Cristina Sticonelli Silva, sou estudante de graduação na Universidade Federal de Viçosa e hoje eu vou falar sobre as instituições de longa permanência para idosos, ILPs, do estado de Minas Gerais, diante da pandemia de Covid-19. Para entendermos a importância desse tema, precisamos conceituar o que são as ILPs. E as ILPs são classificadas como residências coletivas, que podem ser governamentais ou não, voltadas ao atendimento de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, que podem contar com o suporte familiar e que podem necessitar do auxílio para o desempenho das atividades diárias e que necessitam de cuidados prolongados. E dando ênfase à pandemia do novo coronavírus, as ILPs acolhem o grupo de risco suscetível aos sintomas mais graves, que, segundo os pesquisadores, são as pessoas acima de 60 anos, por normalmente já apresentarem comorbidades, como diabetes e hipertensão, que são agravantes dos sintomas da Covid. Esse cenário trouxe medidas de prevenção estipuladas pela OMS, que em consonância foram adotadas pelos governantes locais. Medidas como o distanciamento e o isolamento social alteraram as rotinas e a estrutura das ILPs e as demandas para garantir as estruturas adequadas e prover as pessoas idosas e cuidadores e demais funcionários das ILPs. Em Minas, o primeiro surto de casos ocorreu em agosto de 2020, sendo registrado na primeira quinzena do mês. Após isso, os números seguiram aumentando, destacando a fragilidade dessas organizações, não somente em Minas Gerais, como ao redor do mundo. Dessa forma, esse estudo visou trazer uma reflexão sobre o que ocorreu nas ILPs diante do cenário pandêmico, em especial as instituições filantrópicas. Devido à vulnerabilidade apresentada normalmente pelas pessoas que são abrigadas, os efeitos danosos que a doença tem causado nessas organizações faz com que estudos como esse sejam cada vez mais necessários, trazendo visibilidade a essas instituições. Para referencial teórico, utilizamos a teoria da complexidade, pois a teoria da complexidade pode ser expressa pela composição dos organismos vivos, onde cada organismo realiza trocas com o ambiente em que estão inseridos, porém suas adaptações ocorrem internamente, sendo denominadas como auto-organização. Ou seja, essas interações criam estratégias para sua própria sobrevivência após a ocorrência da desordem e do caos no sistema. Dentro dessa abordagem, a pandemia é a caracterização de uma perturbação externa que compromete a estabilidade dessas instituições. As mudanças ocasionadas pelas medidas de segurança afetaram a rotina estabelecida para os cuidados dos internalizados, como, por exemplo, a alimentação, as atividades recreativas e sociais, os cuidados clínicos e de higiene, além da intensificação do uso de equipamentos de proteção individuais e os cuidados de higiene pessoal dos funcionários e cuidadores, além da necessidade de capacitação prática e teórica para a administração desses cuidados. Para compreender esse desafio enfrentado pelas ILPs filantrópicas, foi realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, utilizando-se como base de dados secundários um relatório de consultoria realizado por mim, pela Simone e pelo Anderson, com a ajuda de grupos de pesquisa da Universidade Federal de Viçosa para a Coordenadoria Estadual de Políticas para a Pessoa Idosa e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social de Minas, onde, para a seleção dos participantes das entrevistas, utilizamos da amostragem aleatória estratificada por região do estado, resultando em 108 ILPs, no total de 406. Para entender como cada ação desenvolvida no enfrentamento da pandemia gera efeitos psicológicos e socioeconômicos para todos os atores presentes no sistema organizacional, foram estabelecidas 3 dimensões de análise, sendo elas as atividades não lineares, a noção de contexto e cenário e a capacidade de auto-organização. Como
as atividades não lineares, obtemos como resultado as atividades de atendimento aos idosos, que devido à falta de força de trabalho qualificado para os cuidadores antes mesmo da pandemia, apresentam uma incerteza. E além de que, em algumas instituições, funcionários do grupo de risco foram afastados. Além das mudanças nas atividades socio-recreativas dos idosos que já foram citadas, a necessidade de intensificação da limpeza e higiene dos ambientes de comum acesso, necessidade de capacitação dos funcionários, o uso de itens de segurança e proteção e prevenção da doença, e destacamos também o impacto financeiro, devido à diminuição de doações e o aumento de dispêndios financeiros não planejados, com os materiais e equipamentos de proteção e de higiene e limpeza. O cenário e o contexto são influenciadores do comportamento dos funcionários, que podem favorecer um ambiente de tensão e insegurança devido à crise socioeconômica enfrentada, podendo afetar diretamente os idosos. Para lidar com esse contexto, as IUPs necessitam de informações qualificadas para estabelecer o seu atual enfrentamento e o cenário que o cenário impõe ao funcionamento. Mais de 20% relataram não ter recebido informações do poder público ou outra instituição qualificada, ao passo que 58% declarou ter recebido informações do governo municipal, além do governo estadual, federal e de outras instituições. Quanto à fonte de recursos, observou-se que a maioria das entidades não recebem recursos de maneira regular e ainda tiveram quedas substanciais nas doações e nas arrecadações com realização de eventos, intensificando as restrições financeiras para as IUPs. Observa-se também que nenhum recurso público foi destinado às IUPs para o enfrentamento da pandemia do Covid-19. Das IUPs analisadas em auto-organização, 25% não dispõem de EPIs e outros equipamentos necessários para a proteção dos atores envolvidos. Em 23%, não é possível manter o distanciamento social devido à insuficiência de espaço. E em 39%, não é possível realizar o isolamento de idosos que venham contrair o vírus. Como necessidade urgente, os administradores elencaram equipamento de proteção individual, produtos de higiene e limpeza, apoio financeiro e doações, apoio psicológico, profissionais capacitados e orientação e capacitação. Isso faz com que sua capacidade de auto-organização seja insuficiente, ainda que apresente capacidades ao adotarem as medidas básicas de enfrentamento ao Covid-19. Como conclusão, podemos observar que as IUPs já tomaram conhecimento do novo cenário em que estão inseridas, modificado em função à pandemia, mas ainda encontram dificuldades para redefinir seus próprios modos de organização, para que sejam efetivos e eficazes em produzir os resultados esperados. As instituições filantrópicas são mantidas com doações e com pouca ou nenhuma presença do poder público, que estão expostas a uma situação de alto risco e no caso de contágio pelo novo coronavírus. Sendo assim, faz-se necessário que as IUPs sejam incorporadas na agenda pública e que ações como a convocação de voluntários para dar apoio psicológico aos idosos, cuidadores e demais funcionários das IUPs, a destinação de recursos do Fundo de Idosos para as IUPs, juntamente com o suporte técnico do governo ou instituições parceiras, e o incentivo de campanhas de doação para as IUPs, sejam desenvolvidas no intuito de facilitar o processo de auto-organização dessas instituições perante o novo cenário imposto. Eu fico por aqui e agradeço a atenção. Obrigada.